Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Sou o professor Rafael Moreira e eu estou aqui para dar uma super dica nesta reta final dos vestibulares de 2014, com foco no Enem e nos principais certames no Brasil inteiro. Então, a nossa dica é resquícios da Segunda Guerra Mundial, um assunto muito interessante, muito abordado nas provas de ciências humanas nos vestibulares pelo Brasil e que, mesmo sabendo que a Segunda Guerra foi promovida diante do contexto de 1939 a 1945, ainda hoje, 2014, é um assunto que consegue influenciar a atual geopolítica mundial. Por quê, professor? Que mesmo depois de tanto tempo, esse assunto ainda está vivo. E detalhe, é um assunto que vende, pessoal, livros, filmes, documentários, jogos de videogame que tenham como principal tema a Segunda Guerra Mundial é um sucesso total. Vamos aqui na nossa lousa mágica para a gente fazer essa contextualização passado e presente. Vamos lá, olha só. Galera, a Segunda Guerra Mundial, vamos aqui, ó. Segunda Guerra. Ô, professor, que bom. Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945. Nós sabemos que a Segunda Guerra, ela na verdade foi a continuação da Primeira. O que não ficou resolvido na Primeira foi definitivamente resolvido na Segunda. Só uma observaçãozinha aqui no cantinho, ó. Só lembrando que a Primeira Guerra Mundial começava há 100 anos atrás. Olha aí, de 1914 a 1918. O que não ficou resolvido aqui, definitivamente foi resolvido onde? A Segunda Guerra Mundial estava diante de um contexto de dois grupos. Mesmo sabendo o nome mundial, eram dois principais grupos. De um lado, os países do eixo, certo? País do eixo, que eu gosto muito de chamar eixo Roberto. Vixe, professor, eixo Roberto? Como assim, professor? Eixo Roberto é um eixo formado por Roma, Berlim, Tóquio. Olha aí, professor. Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Berlim, Tóquio. Itália e Alemanha dominando a Europa e o Japão no leste asiático. Do outro lado, eu tinha quem? Eu tinha os países aliados, professor. Quem eram os países aliados? Me diga aí. E o que é que tem a ver com hoje? Tenha calma. Eu tinha a União Soviética, eu tinha o Reino Unido, eu tinha a França e aos 15 do segundo tempo, quem entra na guerra? Os Estados Unidos da América. Olha que interessante. Galera, obviamente, eu não vou falar batalha por batalha, porque quem faz isso são os professores de história. O que eu vou fazer é o quê? Dizer para vocês que quem perdeu foi o eixo, os aliados, principalmente quem? União Soviética e Estados Unidos foram os verdadeiros vencedores da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido foi o vencedor de tabela, a França foi o perdedor vencedor. Só não entendi não. A França ficou completamente arrasada pela invasão alemã, mas foi considerada vencedora da Segunda Guerra. E aí, naquele contexto, em 1945 é criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo promover o quê? A paz mundial. Olha aí, professor, paz mundial. Como? Com guerra. Como assim? Ora, tem que ter guerra para ter paz. E assim, a ONU vem se destacando nos grandes projetos sociais, econômicos, políticos, mundiais, e que diante de toda a sua estrutura, que envolve Assembleia Geral, programas, agências, né? A Unicef, ONU, cuidar das criancinhas, a Unesco,
cuidar da cultura, a Organização Mundial do Comércio, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dentre outros. O que vai comandar politicamente é o quê? O que vai comandar politicamente a ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, pessoal, é daqui que parte a ordem de guerra. É formado por 15 nações. 15 nações. Dentre as 15, eu divido em dois grupos, 5 e 10. Esses 10 são os países rotativos, que não têm peso nenhum. E esses 5 são os países mais poderosos do mundo hoje. Formado por quem, pessoal? Olha aí, quais são os 5? Bem rapidinho. Rússia, Reino Unido, França, Estados Unidos, que esses países têm em comum? Os vencedores da guerra, e a China. Pronto. Quem manda no mundo hoje? Esses 5 países. Reino Unido, Rússia, França, Estados Unidos e China. Os 4 vencedores da guerra, mais a China, são os países mais poderosos do planeta Terra. E, pessoal, essa estrutura que foi criada em 1945, ela dura até hoje. E hoje, um grupo de países, dentre eles o Brasil, sugere que essa estrutura seja alterada. Por quê? Porque hoje nós temos uma nova geopolítica mundial, mas o Conselho de Segurança da ONU ficou lá no contexto da Segunda Guerra. Beleza? Ok? Um grande abraço. www.toenemai.com.br. Tchau, tchau.